Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, mais um vídeo do Operacional Fênix, afiado como sempre. Galera, olha o movimento que o gráfico fez hoje. Logo no início do pregão, ó, pequeno gapzinho de baixa, movimentação de alta rápida, movimentação de baixa rápida. Só que a gente não pegaria oportunidades nessa região por conta dessa volatilidade grande aqui, ó. Mas veja que depois ele monta uma região de fundo aqui, por sinal, um falso rompimento acontece aqui, e depois você vê que ele começa a perder força no movimento vendedor, e o histograma para de ficar vermelho, permitindo a gente fazer o quê? Uma entrada compradora aqui, ó. E tem alguns pontinhos aqui nessa operação, até onde? Até a região que claramente você consegue enxergar de LT B, né, ó. Então você teria o alvozinho até a LTB, fazendo uma compra aqui nessa região, né, ó. Quando você visualizou esse teste sem volume, 170 pontos aqui nessa operação. Depois o preço faz o quê? Um rompimento e faz um movimento, ó, segurando aonde? Nessa região do último fundo aqui. Segura, faz o falso rompimento, sobe, volta a testar ela aqui novamente e quando ele fica acima dessa região de suporte, ó, o histograma ainda estava vermelho e então nós teríamos o que esperar o rompimento dessa LTB. Quando ele rompe a LTB, ele tem um volume maior do que o de compra, na verdade, o de compra maior do que o de venda, né? Ó, você vê claramente aqui que ele, depois dessa exaustão, né, que foi esse pico de volume, testa novamente a mesma região do pico de volume da exaustão, fica sem força e dá um gatilho para fazer uma compra e paga aqui mais de 300 pontos, né? Como essa região aqui foi uma região de exaustão do pico de volume, o preço testa de novo aqui na mesma região, mas a gente não daria gatilho para comprar. Deu um gatilho até para pensar em venda aqui, né, ó, que ele bate no nosso canal, desce, volta a tentar subir, não tem volume comprador e pensaríamos em vender. Continuando aqui, galera, claramente a gente consegue visualizar uma entrada vendedora quando o preço faz o quê? Testa esse primeiro topo e sobe. Depois ele faz o que? Desce, fica abaixo de novo dessa região de resistência, volta a testar ela e a gente não encontra nenhum tipo de volume. E o nosso histograma não tem força nenhuma compradora, ó. Então a gente pode fazer a venda e paga aqui a nossa metinha do dia com mais de 500 pontos. Tranquilo? O que que acontece? Ele rompeu e veja só, volta a ficar acima da região de suporte, que é aonde teve essa exaustão do início do pregão. Testa ela de novo e olha só, galera, não tem volume nenhum vendedor, histograma não está em tendência, permitindo a gente fazer o quê? Mais uma entradinha compradora, ó. Paga mais de 100 pontos aqui de novo, quase 200 pontinhos. O que que o preço faz? De novo rompe, faz um falso rompimento e dá uma lateralizada aqui na região, ó. Dá essa lateralizada aqui. É, poderíamos ter pensado em fazer venda aqui, poderia, mas olha só, o volume comprador e o vendedor está praticamente do mesmo tamanho, né? Então a gente ficaria aqui segurando, né? Ó, veja que aqui nesse momento fica com mais volume de compra do que de venda, mas o preço volta a ficar acima de novo da região dessa exaustão que houve lá no início do pregão, testa ela de novo aqui, ó. O volume vendedor está menor do que o de compra e depois entra volume comprador maior do que o vendedor. Poderia pegar esse gatilho e buscar de novo mais essa regiãozinha aqui de resistência lá em cima, pagando mais de 300 pontos. Aqui, infelizmente, não deu gatilho para vender, o preço faz a movimentação de baixa, segura nessa região aqui, né, ó, segura na região da exaustão lá do início do pregão, por isso os picos de volume são tão importantes no nosso operacional, para a gente ver essa exaustão. Ele faz uma movimentação aqui estranha, né, ó, jogando o pavio para cima, o pavio para baixo, mas segura na região e ele fica o quê? Trabalhando aqui, mostrando mais força de compra do que de venda. Então, a gente ficaria aqui, eu pelo menos particularmente acredito que
quem aprende o nosso método ficaria claramente aqui visualizando uma lateralização, até porque o histograma está cinza e tem volume, muito volume para cima, muito volume para baixo. Então, o ideal é esperar o que? O rompimento. E é o que acontece aqui, ó. Ele rompe, veja até que rompe até com pavio, né? Mas vamos considerar essa regiãozinha de topo aqui, né? Ó, essa pequena regiãozinha de topo. Ele rompe com o volume comprador, volta a fazer o teste, e quando ele volta a fazer o teste, ó, não tem volume nenhum de venda. E aqui entra o candle comprador, que rompe até a resistência anterior e dá o gatilho para comprar. Paga mais de 600 pontos. Lá em cima o preço chega numa região também de pico de volume, né, ó, de exaustão e simplesmente cai. Nessa região aqui do pullback, foi uma região que estava difícil de ser rompida, né, ó. Estava sendo trabalhada aqui em cima, respeitou várias vezes, volta no pullback e você vê que ele fica enganchado aqui, ó, segura a primeira vez com muito volume vendedor, segura a segunda vez aqui e terceira diminuindo força vendedora, depois a gente encontra candlezinhos de venda sem volume vendedor nenhum. E histograma mostrando que lateralidade sem força nenhuma para nenhum dos lados. Por isso aqui permitiria pegar um gatilho para comprar. E lá no topo, galera, ó, veja só, na região de topo, que foi aonde, por isso que é importante esses picos de volume, essa exaustão. Lá nesse pico de volume, nessa exaustão, o preço testa uma vez, com muito volume de compra, nós não fazemos nada. Desce um pouquinho, testa pela uma segunda vez, e nessa segunda vez, galera, ó, ele não tem volume comprador. Quando entra volume vendedor maior do que o de compra, a gente permitiria a gente fazer uma venda. Ela ainda faz um movimentozinho aqui contrário, até porque se nós estamos operando aqui, olharíamos no histograma, vendo que o histograma está verde, precisaria romper uma LTA, né, já que está na tendência de alta. E aqui ele ainda não tinha rompido, ó, não teria rompido. O preço volta a tentar subir de novo, melhoraríamos e posicionaríamos um pouco melhor nossa operação. Com essa subidinha, ele fica sem volume nenhum vendedor, e aqui a gente conseguiria vender quando entra volume de venda maior do que o de compra, e novamente pagou mais de 300 pontos nessa operação. Então, galera, o operacional é bem simples, análise de fluxo, de volume. Se você tem interesse nos indicadores, no nosso método, só chamar no WhatsApp ou no Telegram para fazer esse tipo de leitura simples e fácil, não só aqui no mini índice, mas no mini dólar, em ações, em qualquer ativo que você queira estudar. E além desses indicadores, eles também têm, quando você adquire os indicadores, você também vai receber a nossa mentoria, que você aprende todo esse método, toda essa leitura. Então é isso aí, galera, o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve no canal, link na descrição para adquirir esses indicadores e aprender a fazer esse tipo de leitura aqui no mercado. Valeu, galera. Falou!